Olá, queridos ouvintes da Vibe Mundial, mais um encontro com vocês, aqui aos sábados, no programa Ferramentas da Consciência. E eu quero te convidar hoje para conhecer uma parte diferente do nosso trabalho, que é a lojinha que a gente tem lá na Shopee. E na lojinha da Shopee a gente tem preços especiais e a gente tem um respeito por todas as nossas religiões. Você vai encontrar artigos religiosos de espiritualidade de todas as linhas religiosas. Então, eu te convido para entrar lá. Hoje nós vamos ter um assunto muito interessante, que é sobre Exu. E eu estou recebendo aqui o Pai César de Oxóssi, babalaô e dirigente espiritual do Templo de Umbanda Semeadores de Aruanda, localizado em Guarulhos, São Paulo. Ele é advogado, com mais de 10 anos de experiência na defesa da liberdade religiosa e na regularização de templos religiosos. Seja muito bem-vindo, Pai César. Muito obrigado, Caterina e José, por estar aqui nesta manhã com vocês, falando sobre um tema tão grato para mim, que é falar de Exu, nosso guardião, nosso protetor. E vamos... Quando você quiser, estamos aqui. Exu transforma o erro em acerto, né? O acerto em erro. Exu traz luz às trevas. Exu revela a nossa sombra. Pai César de Oxóssi, o que é e quem é Exu? Caterina, eu costumo dizer que Exu, o mistério Exu em si, ele é um dos mistérios mais integrantes da nossa religião, né, da Umbanda. E aqui eu vou falar de Umbanda, que é a minha prática, que é aquilo que eu vivo, que é aquilo que eu sei falar, né? Então, Exu dentro da Umbanda é o nosso mensageiro dos orixás, o protetor maior, né? A gente fala que ele é a polícia do astral, aquele que nos traz ordenança, executor das leis divinas de nosso Pai Ogum, porque dentro da Umbanda, Exu ele é regido por esse orixá Ogum, né? Apesar de algumas vertentes também o entenderem como orixá, acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, né? Mas Exu é esse grande mistério que o próprio termo Exu, né, vem do vocábulo Yorubá, Exu, que significa esfera, que é o que não tem começo, o que não tem fim, está presente em todo lugar, está presente em tudo, não se sabe o começo, não se sabe o fim, só se sabe que ele é. Ele é esse ser maravilhoso que nos protege, nos orienta. Olha, falando assim de quem ele é, se a gente parar para pensar em Exu, qual que é a função do Exu perto da gente, né? Todo mundo tem um Exu perto de si. E qual que é a função que esse Exu traz para a nossa vida? O que ele faz? Ele é um protetor? Ele é um guardião? Explica pra gente o Exu nesse sentido. A principal função de Exu é ser guardião, é ser protetor, né? Como eu sempre costumo dizer para os meus filhos lá nos Semeadores de Aruanda, ele é a nossa polícia do astral, literalmente. Ele que faz a nossa guiança no sentido de nos guardar e nos livrar dos males, né? Só que para que Exu faça isso, ele precisa trabalhar com a retidão, né? Ele precisa trabalhar que o ser que ele está guiando, que ele está guardando, que ele está protegendo, o ser encarnado que está sobre a regência de sua proteção, caminha em retidão. Porque Exu, quando a gente fala de Exu, desse ser espiritual, nós estamos falando de um ser muito evoluído, né? Apesar de haver desconhecimento sobre essa questão, né? Porque o Exu muitas vezes se apresenta de uma forma muito parecida conosco, né, mais terrena, muito irreverente, muito brincalhão às vezes mais irônico, né? Mas ele trabalha com a retidão do ser humano. Se não houver retidão, não há proteção de Exu. Quando você fala de polícia, me vem logo o cumprimento de lei, né? E é justamente Exu isso. Segue uma lei, né? Exu, eu sempre falo, a espiritualidade é muito perfeita, né? A gente tem nosso Pai Ogum, que é o guardião da lei divina, então ele guarda as regras que nosso Pai Maior, nosso Pai Olorum, nosso Pai Oxalá determinam sobre nossas vidas. Xangô que julga, e nós temos os executores da lei divina, que são nossos guardiões, né? Os Exus e as Pombogiras, né? Eles são os executores da lei divina, são eles que executam, né? Pai Ogum ordena, eles vão lá e fazem o trabalho que tem que ser feito. O Exu, ele é o espelho. Eu sempre digo que ele é um mistério especular, né? Que é esse mistério do espelho. Porque ele reflete aquilo que está em nosso íntimo, né? Exu, ele vai muitas vezes, até nas incorporações,
ou quando um médium ele começa a conhecer Exu, Exu vai mostrar o interior desse médium, desse filho, dessa pessoa, para que ele entenda que aspectos de sua vida ele precisa melhorar, que aspectos de sua vida ele precisa movimentar, porque Exu é movimento, ele trabalha nessa movimentação, né? Quando o povo tradicional africano, né, na religião tradicional iorubá, nas religiões tradicionais africanas, cultua Exu enquanto orixá, eles cultuam muito essa questão da movimentação. É Exu que dá movimento para que a prosperidade venha, é Exu que dá movimento para que as conquistas cheguem, é Exu que dá movimento para que a nossa evolução aconteça. Ele é o movimentador. Então, esse espelho que Exu representa, ele reflete o nosso eu, reflete o nosso íntimo, justamente para nos mostrar o que nós precisamos melhorar. Então, aceitar Exu, conhecer Exu, também é se autoconhecer. Totalmente. Exu é autoconhecimento por supremacia. Porque quando Exu ele revela as nossas mazelas. As sombras. As nossas sombras, as nossas dificuldades, nossas limitações. Exu é aquele que vai nos mostrar, olha, que caminhos tortos que nós estamos caminhando que ele precisa consertar. Né? Porque dentro da Umbanda, né, e falar de Umbanda é falar de uma religião que ela é sincrética, que ela tem uma mescla de outras influências de religiões mais anteriores a ela, como o culto tradicional iorubá, o culto africano, né? Mas falar de Exu na Umbanda é falar de Senhor que dá caminho para a evolução espiritual. E se você for visitar a própria região da África, se você visitar qualquer culto tradicional iorubá, eu não estou aqui falando mal de outra religião, não é isso, mas se você visitar o culto tradicional iorubá praticado, Exu vai ser tido como um orixá, um espírito, um ser de uma alta evolução enorme. E agora eu vou entrar até num outro tema. Você está falando da religião africana. Para as religiões africanas não existe o mal, né? Não existe o mal. E a gente aqui, muitos, né, relacionam o Exu com o mal, né? Com o diabo, literalmente, a gente pode falar, né? Você pode falar um pouquinho para a gente desse misticismo que envolve esse assunto de Exu ser comparado com o diabo? Sim. Acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que o nosso país ele é um país ocidental, colonizado por religiões cristãs, né? Uma boa parte dela do catolicismo, né? Tem uma parte do protestantismo europeu. Então, as religiões ocidentais que têm essa vertente cristã, protestantista, enfim, elas têm uma visão muito maniqueísta da vida, né? Essa dualidade do bem e do mal. Sim. O povo tradicional africano não via dessa forma. Existia a vida e a espiritualidade. A espiritualidade é perfeita, ela é boa, ela é agradável, ela é prazerosa, ela não existe o mal. O mal está dentro das pessoas. Tanto é que Exu, para o povo tradicional iorubá, a religião tradicional, ele é um ser neutro, assim como o próprio Axé. O Axé, a energia, né, que a gente chama, ela é neutra. O mal se aplica para quem manipula aquela energia para um fim não positivo. Eles veem o mal mais como um desvio do teu ser do que como uma manifestação do teu ser. Então, quando o mal acontece, você só está desviado. Mas ou não ignorância, é você. né? Ignorância do que você desconhece mesmo. E o Exu vem mostrar exatamente isso, né? O desconhecido, o oculto, né? O proibido. Eu falo, quando as pessoas elas começam a entender e conhecer Exu, elas vão se deparar com aquilo que elas precisam acertar. Exu vai mostrar. Quanto mais elas temem. E é justamente as nossas mazelas, as nossas dificuldades são as coisas que realmente nos perseguem. Muitas vezes alguém na próprio terreiro, nas gírias, quando vai falar com o guardião, nossa, eu tô pesado, eu tô cansado, eu tô ali com uma energia negativa, tá me perseguindo, mas o que vocês têm feito para mudar isso? Sim. É a primeira pergunta de qualquer Exu. Qual o seu papel? Onde você tem pisado o seu pé? O que tuas mãos têm tocado? O que tua boca tem falado, né? O que seus pensamentos têm, né, motivado? Porque o mal, verdadeiramente, ele está muito próximo de nós. E muitas vezes nós cultivamos esse mal, né, com pensamentos negativos, palavras, ações, enfim. E Exu vem realmente tentar retirar isso para que nós possamos... Porque a entidade Exu, né, é um ser espiritual que já foi humano, né? Isso, a entidade Exu, sim. Então ele conhece bem, né, o ego humano, né, e todas as armadilhas, né, e tudo que ele pode criar de inverdade e atrapalhar a tua vida, né?
Sim, e eu sempre falo que o fato de Exu vir na Umbanda, trabalhar com o ego humano, trabalhar com as dificuldades humanas, né, que ele viveu enquanto uma pessoa encarnada em alguma época, algum momento da vida, né, é um grande choque de realidade para a própria entidade, porque ela está se deparando com coisas que ela pode ter feito, coisas que ela praticou, Sim. coisas que realmente ela viveu. E ela entra, o desafio para o Exu é, vendo o ser humano também continuar seu progresso evolutivo, Sim. continuar a sua evolução. É como se ele pudesse economizar um tempo ali para aquele ser humano, né? Eu passei por isso, vi como aconteceu. Vou dar um toque, mas eu vou dar um toque literal. Talvez até por isso que existe essa questão do Exu ser tão direto, né? Porque ele não vai fazer rodeios, ele vai lá no cerne da questão, Vai. né? E ele é direto, reto, com ele não tem papa da língua, né? Eu sempre falo, o médium no atendimento espiritual, ele vai filtrar muita coisa Sim. para poder orientar a pessoa, mas Exu é reto, é direto no que ele tem para determinar para E é uma doação de amor, né? Sim. Porque ele passou pelo mesmo que você está passando, ele quer que você rompa passos, né? Acelere os passos. Ele está sentindo aquilo em parte ainda, mas mesmo assim ele bota a mão na própria ferida para ajudar você. Então Isso mesmo. é completamente diferente, né, do que se fala. Então é doação de amor mesmo. Eu falo que Exu é um grande amor. E as pessoas têm esse apego a Exu porque ele é muito parecido conosco. Porque ele vem numa roupagem muito próxima de nós. Muitas vezes quando ele chega perto de um preto velho, de um caboclo, de uma criança, de outras entidades, há uma aura de evolução tamanha que muitas vezes nós nos sentimos muito pequenininhos perto dele, né? Não que nós não sintamos apequenados perto de Exu, porque Exu quando vem, Sim. né, vem com aquela força, aquela retidão, aquela austeridade que nos traz, né, nossa, quem sou eu aqui perto dele? Mas Exu, ele brinca, ele é irônico, ele ri com você, ele ri dos problemas com você. sim. Ele ri dele, né? Ele ri dele, ele comemora as suas alegrias com você. Então essa proximidade conosco faz as pessoas terem esse ideal de, nossa, a entidade maravilhosa, que entidade é essa, né? Nos Sim. desperta esse interesse, né? Porque ele é muito próximo, né? Exu, das entidades espirituais, Exu é o ser telúrico que trabalha diretamente com a energia da Terra, a energia Sim. material, desse ambiente energético que nós vivemos, que é o planeta Terra. É um Ele ser que trabalha poderia ter diretamente com isso. escolhido a ascensão, né, para outros níveis, mas por amor, né? Por amor àquelas pessoas que ele cultivou aqui, o amor pelo humano, ele faz a escolha de ficar próximo a nós, né? E muitos guardiões estão em processo também de evolução, né? De expiação, porque a vida não só se expia aqui no plano carnal, né? A espiritualidade também tem caminhos de expiação. E muitos guardiões estão em processo de expiação para poderem chegar, galgar outros, né, patamares espirituais, ascensionados, enfim, tudo é evolução. Não só aqui, do lado de lá, do lado do plano astral, do plano espiritual, também existe um caminho de evolução. Então a escola continua do outro lado. Continua. Eu falo que encarnação é um privilégio, né? Sim. Que a espiritualidade nos dá para que nós possamos viver a evolução, né, de forma muito flagrante. Aqui a gente vive a evolução flagrantemente, com dores, com problemas, com dificuldades. É uma chance da gente, olha, de fato de acertar. Porque no plano espiritual não tem essa convergência que nós temos aqui. Sim. Né? Então aqui de fato é a flagrante verdade de que você precisa evoluir, porque você se confronta com os seus maiores medos e desafios. E uma vez que a gente está disposto a olhar para essas sombras, como é que eu faço? Já que todo mundo tem um Exu perto de si, como é que eu faço para ter o meu Exu perto de mim? Tem alguma coisa? Tem um jeito de chamar? Né? Ou isso é pessoal de cada um, né? Como que isso acontece? Eu estando em retidão, estando na lei, ele está a primeira coisa. Né? Primeira coisa está em retidão. Ninguém é perfeito, Caterine. Sim. Todos nós temos nossas falhas, dificuldades. Então, se nós fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui. É o que a gente sempre estaríamos fala, nas né? regiões ascensionadas da espiritualidade. É o que a gente sabe. Mas o que Exu, o que a espiritualidade requer de nós é tentativa. Fazer o nosso melhor, né? né? Em retidão, fazer dentro o do nosso que podemos. melhor. Isso. Então, quando nós estamos tentando praticar o bem, fazer o melhor, né? Nós podemos chamar qualquer entidade para perto de nós, da Umbanda, enfim, do que você acredita, porque eles vão nos auxiliar, né? E Exu,
Eu sempre falo, Exu é uma dualidade de, se você caminha em retidão, você vai ter retidão a partir de você. Se você não caminhar e você invoca Exu, Exu vai trabalhar, vai fazer até você encontrar essa retidão. Só que esse fazer do Exu, essa movimentação que ele vai trazer, muitas vezes não vai ser aquela que você espera. Não é a que você quer, né? Não é a que você espera. Ele pega o caos e transforma em acerto. Ele pega o que não é e transforma naquilo que é. Na verdade, ele vai trazer situações para você chegar aonde precisa chegar, mesmo, não é isso? Isso mesmo. E uma forma de chamar Exu, como qualquer outro ser espiritual, é dizer, meu pai, minha mãe, com todo respeito, licença, agô, as palavras que você quiser usar. Laruê, eu peço a sua proteção, eu peço a sua guarida para os meus caminhos, me mostre que eu preciso melhorar, né? Tire os problemas que eu não estou enxergando, venha estar comigo, venha ser meu guardião, meu protetor. E ter a sabedoria para enxergar o que eu preciso enxergar nessa situação, me dê retidão para caminhar. E não se preocupar, é uma vela. Eu acho que essa prática muito mais ritualística é para quem está mais próximo de uma casa de axé, para quem frequenta mesmo na assistência, um terreiro, né? Porque você precisa de uma orientação, né? Internet, livros, está tudo hoje muito divulgado, mas sem orientação de quem realmente entenda do assunto, às vezes é um pouco perigoso. Não estou falando que os livros, né? Então, temos aqui alguns, o que está realmente... Tem muitos pais de santos que fazem vídeos ensinando, e pais de santos com muita consciência, muito bom senso, como cultuar esse Exu é importante, mas acima de tudo, independente de qualquer prática ritualística material, a força do pensamento, a energia que você quer entregar e quer que Exu trabalhe perto de você, o poder da oração, o poder da palavra, porque foi com ela que o Lorum fez o mundo, o Lorum falou e aconteceu. Então assim, é conversar com ele, conversar com esse Exu. Eu não sei o nome, não importa, é Exu, essa força misteriosa, essa força magística. À disposição, né? Isso, e permite ele trabalhar, permita ele fazer, e ele vai fazer. E se você que está ouvindo a gente tiver alguma pergunta para fazer para o Pai César, nós vamos abrir o telefone e o ouvinte que falar com a gente vai ganhar uma linda guia, né, do senhor Exu Tranca-Ruas. Isso. Maravilhosa, feita pela Cleo, que é dos semeadores de Aruanda. Então vou passar o telefone, que é o 11 3171 0221. Assim que a gente tiver um ouvinte no ar, a gente chama. E se você tiver uma pergunta, o Pai César vai responder para você aqui no ar. Pai César, o Orixá Exu, se a gente confiar nessa definição, né? Ele existia antes do mundo ser criado, é isso? Conta pra gente. Olha, eu sempre, quando faço meus estudos e tento pesquisar sobre o assunto, a gente fala que Exu está presente desde o princípio, né? E o próprio culto tradicional africano não fala qual é a origem de Exu, não se sabe. Só se sabe que ele existe, e ele existe em várias vertentes religiosas do próprio culto tradicional africano, né? Na África não existe candomblé, não existe umbanda, existem, né, pessoas que cultuam determinados orixás, culto determinados orixás dentro do culto tradicional, e Exu está ali presente em todos eles, né? Então assim, Exu já existia, a origem dele é a própria origem do mundo, porque ele já estava lá, pegando o caos e transformando em virtude, pegando o que era desorganização e transformando em ordenança. Dizem que o ponto de firmeza, ele também está nas transições, né? Sim. Por exemplo, na praia, né? Entre a água do mar e areia, o que deixa de ser areia e começa a ser água, ele está ali, né? Tá tanto o orixá como a entidade. É isso? Nós temos um ouvinte no ar. Alô? Alô? Olá, quem fala? É a Marlene. Oi, Marlene. Muito obrigada pela sua participação aqui no Ferramentas da Consciência. Oi, obrigada a você, bem. Adoro ouvir a Rádio Mundial. Ah, que bom. Marlene, fique à vontade para fazer a sua pergunta para o Pai César. Eu queria saber se o Pai César, sim, sobre o ensino espiritual, assim, entendeu? Como que tá? Marlene, você tem alguma pergunta específica sobre Exu? Porque para responder essa tua pergunta, acho que ele vai precisar entrar em contato com você um pouco mais profundamente. Você tem alguma pergunta sobre Exu? Não. Você tem alguma curiosidade? Então, eu sempre gosto dessas coisas. Eu queria saber, que nem ele falou assim, de pedir as coisas para ele, que ele atende, e para agradar ele quando a gente consegue alguma coisa. O que é bom fazer para agradar? Que eu já consegui muita coisa, viu?
Tá bom, Marlene, ele vai responder tua pergunta no ar, você já deixou seus contatos aqui, né? Sim. A gente entra em contato com você e você vai receber de presente e vai retirar aqui na rádio uma linda guia do Exu, tá bom? Obrigada. Obrigada pela sua participação, Marlene. Bom, Marlene, e assim acho que todos os ouvintes, né? As pessoas talvez se preocupam muito com a figura de como agradar uma entidade, como retribuir. Eu sempre falo, a maior retribuição é caminhar em verdade, caminhar em retidão. Exu não requer de nós nada em troca. Nenhuma entidade, nenhum ser espiritual, né? Muitas vezes quando Exu até pede, quando alguém vai em consulta com ele, fala assim, me traz alguma coisa, é muitas vezes nos ensinando a agradecer. Porque se muitas vezes o Exu não fizer isso, as pessoas não voltam para agradecer. Não voltam para retribuir o favor que a espiritualidade deu. E a gratidão é essa energia de troca. É a um energia de troca é a gratidão. Para ter o reconhecimento da coisa espiritualidade. alcançada, né? Eu acho que se com a sua oração você alcançou uma bênção de Exu, né? Não foi num terreiro, não foi em lugar nenhum. Acho que a melhor forma de você agradecer é retribuir para o universo. Doe uma cesta básica, doe 1 litro de leite, doe algo para instituição de caridade. Mas eu consegui através de um guardião de um terreiro, ele foi lá, e fez por mim, mas não me pediu nada, eu queria agradecer. Leva um charuto, né? Uma bebida que esse guardião gosta, né? Vela, né? Uma vela para casa, porque terreiro usa muito. Mas se foi da sua própria oração, sem contato, muitas vezes com nenhum ser espiritual, seja generosa, doe o que você tiver de melhor pro próximo. Com certeza Exu vai receber isso, né, dessa forma e vai te retribuir muito mais. E a vida sempre coloca no nosso caminho um passo pra gente dar para ajudar alguém, né? Sempre tem alguém perto da gente que precisa só às vezes de uma mão amiga, de uma palavra, de uma conversa, né? É verdade, é verdade. E Exu vai nos colocar à prova, né? Exu, já que ele trabalha muito com essa questão da execução da lei divina, ele vai nos fazer testes para que realmente nós estamos... Está disposto mesmo? Está disposto às mudanças? Agora que você conquistou aquilo que você precisa, está disposto a continuar conquistando outras coisas? Ou a retidão veio só até a conquista, né? Será que agora, depois da conquista, agora você vai abandonar? É verdade. Então, isso é muito importante. Muito interessante. E tem alguma curiosidade, assim, sobre a guia, né? A Marlene acabou de ganhar essa guia linda do Tranca-Ruas. A guia, a gente usa no dia a dia, a gente usa só quando a gente for trabalhar dentro de um terreiro, existem guias específicas? Fala pra gente um pouquinho só da curiosidade das guias. A guia, ela literalmente é um instrumento de trabalho dentro de um terreiro de axé. Né? Só que aí existem aquelas situações. Eu queria um amuleto de proteção, queria levar comigo essa proteção para me acompanhar. Então a gente recomenda também o uso de guias, né, pulseiras, enfim, imantadas pela espiritualidade, para que a gente possa usar como elemento de proteção, né? Geralmente guias mais simples, né, como essas daqui de um fio, né, um fio só, uma guia mais simples a gente carregar durante o dia a dia na bolsa ou propriamente no corpo, perto de nós, né, para ser como elemento de proteção, né? Essas guias mais elaboradas que a gente fala, né, geralmente a gente usa dentro do terreiro ali, né, para nossas práticas espirituais. Muito, muito legal, muito interessante. A gente sabe, né, que a gente precisa ainda dessa coisa do material, né? José sempre fala, a gente tá vivendo a materialidade, a gente precisa do material. A energia é toda espiritual, mas a gente precisa do material para ancorar, né? Da ferramenta, porque o poder não está na ferramenta, mas a gente agrega poder dentro da materialidade, né? Sim. E fala um pouquinho pra gente dos semeadores de Aruanda, se você quiser, passa os contatos, passa o Instagram também. Bacana, agradeço a oportunidade de falar sobre o nosso templo, nossa casa de axé. Nós estamos ali em Guarulhos, na região do centro ali de Guarulhos, na Rua do Rosário 449. O nosso Instagram é o Semeadores de Aruanda 1, né, numeral, @Semeadores de Aruanda 1. E o nosso Facebook, né, é www.facebook.com/Semeadores de Aruanda. E queria deixar um beijo para toda a minha família de fé, os meus filhos, pai Rodrigo, mãe Rose e mãe Cris, que já esteve aqui, inclusive, dando uma entrevista falando sobre Preto Velho. Que me acompanham lá na nossa caminhada, na nossa casa espiritual. E quem quiser estar conosco, a nossa próxima gira é dia 9 de outubro. Vai ser uma gira de Cosme e Damião, né? Festejando aí as crianças, os herês da Umbanda. E quem quiser estar conosco, nossos trabalhos espirituais são aos domingos, às 3 horas. O próximo é dia 9. E aí, de 15 em 15 dias, nós fazemos nossos trabalhos espirituais. Pai César, foi um grande prazer receber você aqui para falar sobre Exu, que é um assunto maravilhoso, né? Sobre esse nosso protetor. Maravilhoso. E eu espero te receber aqui outras vezes. Foi um grande prazer. Muito obrigado, José, também.
Eu que agradeço, Caterine e José, por essa oportunidade. Espero poder ter mais, né, para podermos falar um pouco mais. Com certeza, temos muitos assuntos. E fica à disposição. E muito obrigado para você que nos acompanhou. A gente se vê sábado que vem aqui no Ferramentas da Consciência às 11h30. Eu te espero.